Eles chamaram-na a esposa invisível. Por 5 anos, os tabloides zombaram de suas roupas simples, e seu silêncio, alegando ela era apenas uma sortuda ninguém agarrada ao braço do bilionário mais implacável de Manhattan, Daniel Sterling. Quando os papéis do divórcio foram vazados, a internet riu. Ela foi embora com 0 pensão alimentícia. Sem casas, sem ações, nada. Todos pensaram ela estava derrotada. Eles pensaram ela estava saindo com o rabo entre as pernas. Mas eles esqueceram uma coisa. Você não precisa pedir por dinheiro quando você já é dona do banco. Hoje nós estamos contando a história de Sabira Vance, a mulher que assinou o divórcio silenciosamente. Então chocou o mundo inteiro quando ela aterrissou na pista, não em um táxi, mas em um G150 Gulfstream, que fez o jato de seu ex-marido parecer um brinquedo. Esta é a vingança máxima. A sala de conferências no 44º andar da Torre Hudson Yards estava fria. Era um tipo deliberado de frio, projetado para fazer pessoas desconfortáveis, para fazê-los querer assinar rapidamente e sair. Era a tática de negociação favorita de Daniel Sterling. Sabira sentou de um lado da mesa de mogno, suas mãos dobradas em seu colo. Ela vestia um simples cardigan cinza que tinha visto dias melhores e nenhuma joia, nem mesmo seu anel de casamento. Aquilo tinha sido removido 3 semanas atrás, colocado gentilmente na mesa de cabeceira da cobertura da qual ela estava agora sendo exilada. Em frente a ela sentou. Ele parecia impecável como sempre, um terno Tom Ford feito sob medida. Um relógio Patek Philippe que custava mais do que as casas da maioria das pessoas. E aquele sorriso de escárnio, aquele que costumava parecer um sorriso charmoso quando eles se encontraram pela primeira vez naquela cafeteria em Boston 6 anos atrás, agora era apenas o sorriso de um predador. Ao lado dele estava Isabella, sua chefe de equipe. Embora todos no círculo de elite de Nova York soubessem o título, era uma cobertura frágil. Ela era mais jovem, mais afiada, e vestindo um vestido que gritava substituição. Ela batucou suas unhas feitas na mesa de vidro, verificando a hora. "Vamos encerrar isso, Sabira", Daniel disse, sua voz desprovida de qualquer emoção. "Eu tenho uma reunião de fusão com o grupo Kincaid em 1 hora. Eu não posso me atrasar porque você está tendo segundas intenções sobre o acordo." "Eu não estou tendo segundas intenções", Sabira disse suavemente. Sua voz estava firme, surpreendendo até mesmo o advogado de divórcio de alto escalão, Sr. Arthur Blackwood, que sentou à cabeceira da mesa. Blackwood limpou a garganta. "Senhora Sterling, Senhora Vance, eu devo aconselhá-la uma última vez. O acordo pré-nupcial era agressivo, mas sob a lei do estado de Nova York, você tem o direito de contestar por suporte conjugal. Daniel está oferecendo um pagamento único de $50 mil como um gesto de boa vontade. Se você assinar esta renúncia, você sai com isso e nada mais. Nenhuma reivindicação ao império imobiliário Sterling. Nenhuma reivindicação à propriedade de Hampton." Daniel inclinou-se para frente, seus olhos frios. "É 50 mil ou uma batalha legal prolongada que vai falir você em 1 mês. Sabira, pegue o dinheiro, volte para Ohio ou de onde quer que você seja. Recomece, compre um gato." Isabela riu, cobrindo rapidamente a boca com uma tosse. Sabira olhou para a papelada. O documento era grosso, uma lápide para 5 anos de casamento. 5 anos de organizar a vida dele. 5 anos de cuidar dele através de seus ataques de pânico quando o mercado caía. 5 anos de reescrever os discursos dele para que ele soasse humano em vez de robótico. 5 anos de ser a esposa simples e chata, enquanto ele se tornava o titã de Hudson Yards. Ela pegou a caneta. "Eu não quero os 50 mil", Sabira disse. Daniel congelou. "Com licença. Eu não quero seu dinheiro, Daniel. Fique com ele. Compre para Isabela uma nova bolsa." O rosto de Daniel ficou um tom de vermelho.
Não se faça de mártir. Você não tem emprego. Você não tem economias. Você tem sido uma dona de casa por 5 anos. Eu só quero sair, Sabira disse. Ela virou para a última página. O raspar da caneta foi o som mais alto na sala. Sabira Vance. Ela empurrou os papéis pela mesa. Eu terminei. Nós terminamos. O Sr. Blackwood parecia atordoado. Ele nunca tinha visto a esposa de um bilionário desistir de um potencial acordo de 8 dígitos sem lutar. Ele carimbou os documentos com um baque pesado. Está feito, o advogado disse. O divórcio está finalizado com efeito imediato. Daniel se levantou, abotoando seu paletó. Ele olhou para Sabira com uma mistura de pena e triunfo. Ele havia vencido. Ele havia se livrado do peso morto sem perder um único ponto percentual de sua empresa. Você sempre foi uma garota simples, Sabira, Daniel disse, verificando seu reflexo na janela. Eu suponho que é por isso que eu gostei de você por um tempo. Você era descomplicada. Adeus. Ele não esperou por uma resposta. Ele se virou e saiu marchando, Isabela clicando atrás dele, sussurrando algo em seu ouvido que o fez rir. Sabira permaneceu sentada por um momento. O Sr. Blackwood começou a arrumar sua pasta. Eu tenho que dizer, Sra. Vance, eu tenho feito isso por 30 anos. Eu nunca vi ninguém se render tão completamente. Sabira se levantou. Ela alisou seu cardigan cinza. Pela primeira vez em anos, a curvatura em seus ombros desapareceu. Sua postura se corrigiu, seu queixo se ergueu e seus olhos, geralmente baixos, fixaram-se nos advogados com uma intensidade aterrorizante. Render-se? Sabira perguntou, um pequeno sorriso enigmático brincando em seus lábios. Sr. Blackwood, quando você joga o lixo fora, você não negocia com ele. Você apenas o deixa na calçada. Ela se virou e saiu do escritório, deixando o advogado de divórcio mais temido de Manhattan sem palavras. Daniel Sterling estava de um humor fantástico. Enquanto seu Maybach, dirigido por motorista, navegava no trânsito em direção ao aeroporto de Teterboro, ele serviu 2 taças de champanhe, uma para ele, uma para Isabela. À liberdade, ele brindou. Ao futuro, Isabela ronronou, batendo seu copo contra o dele. Eu não consigo acreditar que ela não pegou o dinheiro. Ela é estúpida. Ela é orgulhosa, Daniel zombou. Orgulho é um luxo de homem pobre. Ela estará implorando por um empréstimo em 6 meses. Mas até lá, nós teremos fechado o negócio com Nincade. E a Sterling Enterprises será global. Eu nem sequer lembrarei o nome dela. O negócio com Syncade era o fim do jogo. Daniel estava cortejando o conglomerado europeu por 2 anos. Eles possuíam rotas de navegação, empresas de tecnologia e metade dos hotéis de luxo em Mônaco. Uma fusão faria de Daniel o homem mais rico da costa leste. A reunião estava acontecendo em 2 dias em Aspen, no Global Economic Summit. Todos que eram alguém estariam lá. O carro parou na pista em Teterboro, o aeroporto privado de escolha para a elite de Nova York. Daniel olhou pela janela para seu jato, um respeitável Cessna Citation. Era elegante, rápido e caro, um símbolo de seu status. Mas quando eles pararam no FBO, operadora de base fixa, o carro parou abruptamente. Qual é a demora? Daniel latiu para o motorista. Trânsito na pista, senhor, o motorista respondeu, suando confuso. Há uma chegada pesada. O controle de solo parou todas as taxiagens. Eu não me importo com uma chegada pesada. Eu tenho um slot de voo. Daniel abaixou a janela, pronto para gritar com um membro da equipe de solo. Então ele ouviu o rugido. Não era o zumbido de um jato particular normal. Era o rugido profundo e estrondoso de motores maciços. Uma sombra caiu sobre o carro de Daniel, bloqueando o sol do meio-dia. Descendo na pista estava um gigante. Era um Gulfstream G700, o auge absoluto da aviação privada. Mas este era diferente. Era pintado em um azul noite fosco, quase preto com detalhes prateados que brilhavam como mercúrio líquido.
O número de cauda estava obscurecido pelo ângulo, mas o tamanho puro da aeronave anã, o Citation de Daniel nas proximidades. Meu Deus, Isabela sussurrou, pressionando o rosto no vidro. Quem é esse? É o presidente? Não, Daniel murmurou, uma pontada de ciúme atingindo-o com força. Isso é particular. Isso é dinheiro de bilionário. Dinheiro de bilionário de verdade. Provavelmente algum príncipe saudita ou um oligarca da tecnologia. O jato maciço taxiava graciosamente, seus motores zunindo enquanto estacionava no slot VIP, o slot que Daniel geralmente tentava reservar, mas sempre era informado de que estava indisponível para seu nível. Uma frota de 3 Escalades pretos com janelas fumê correu pela pista para encontrar o avião. As escadas do G700 desceram automaticamente, iluminadas por luzes LED suaves. Vamos! Daniel estalou, perdendo o interesse. Ele odiava ser lembrado de que sempre havia um peixe maior. Motorista, dê a volta. Enquanto seu carro manobrava lentamente em torno do bloqueio, Daniel olhou para trás uma última vez. A porta do jato azul meia-noite se abriu. Uma equipe de segurança internos escuros saiu primeiro, examinando o perímetro. Então uma figura emergiu no topo das escadas. Era uma mulher. Ela usava óculos de sol grandes e um longo casaco de cachemir cor de camelo que parecia custar mais do que o carro de Daniel. Ela não olhou ao redor com admiração. Ela olhou ao redor com propriedade. Ela desceu as escadas com uma graça praticada, ignorando os comissários de bordo, curvando suas cabeças. Um dos seguranças abriu a porta do escalade principal para ela. Pouco antes de ela se abaixar para entrar, ela parou e olhou para a pista. Por uma fração de segundo, Daniel sentiu um choque de eletricidade. A mulher virou a cabeça diretamente para seu Maybach. Mesmo a esta distância e por trás dos óculos de sol, a inclinação de sua cabeça era agonizantemente familiar. Daniel, Isabela perguntou, tocando seu braço. Você parece ter visto um fantasma. Daniel balançou a cabeça, piscando rapidamente. Não, apenas a luz. Por um segundo, eu pensei que era Sabira. Isabela explodiu em gargalhadas. Um som cruel e agudo. Sabira, a mulher que compra seus suéteres na Target, saindo de um jato de 70 milhões de dólares. Daniel, querido, o estresse está te afetando. Daniel forçou uma risada. Você está certa. Ridículo. Sabira provavelmente está em um ônibus Greyhound para Ohio agora. Ele se virou, sinalizando para o motorista seguir em frente. Ele estava errado. Dentro do escalade principal, a mulher removeu seus óculos de sol. Os olhos de Sabira estavam afiados e claros. Ela puxou um telefone do bolso de seu casaco, um dispositivo seguro criptografado por satélite. Não o iPhone rachado que ela usava perto de Daniel. Ela discou um número. Status, ela disse. Sua voz era imponente, mais profunda do que o tom sussurrante que ela tinha usado por 5 anos. Nós estamos ao vivo, mamãe. Uma voz britânica respondeu do outro lado. A aquisição da holding está completa. O conselho está esperando sua chegada em Aspen. E você assinou os papéis? Eu assinei, Sabira disse, observando o pequeno Cessna de Daniel taxiando para longe através da janela fumê. O lixo foi removido. Muito bem. Bem-vinda de volta. Reinicie o protocolo Alpha. Bem-vinda de volta, Sra. Roth. Sabira desligou. Ela não era apenas Sabira Vance. Ela era Sabira Roth. A única neta de Elias Roth, o magnata do aço e navegação que havia morrido 6 anos atrás, deixando todo o seu império secreto para a única pessoa em quem ele confiava. A neta que queria ver se conseguia encontrar amor por si mesma, não por seu dinheiro. Ela havia testado Daniel Sterling. Ela havia dado a ele 5 anos para amar a mulher, não a carteira. Ele havia falhado. Motorista, Sabira disse, leve-me ao Pierre. Eu tenho um guarda-roupa para substituir e abasteça o jato.
Nós voamos para Aspen ao amanhecer. Sim, Sr. Roth. O Escalade acelerou, deixando a pequena vida de Sabira Vance na poeira. Sabira Roth estava de volta e ela tinha uma fusão para destruir. Aspen, Colorado, durante o Cúpula Econômica Global, era menos uma cidade de esqui e mais uma zona militarizada de riqueza. O ar era rarefeito, fresco e cheirava a agulhas de pinheiro e combustível de jato. Daniel Sterling desceu de seu jato Citation, abotoando seu casaco de cachemir contra o vento cortante. A pista estava congestionada. Gulfstreams, bombardeiros e Dassault Falcons estavam estacionados asa a asa como carros em um shopping center. Está congelando, Isabela reclamou, tremendo em um casaco de pele branco que parecia um pouco fofo demais. Um pouco Hollywood demais para a multidão de dinheiro antigo de Aspen. Pare de reclamar, Daniel murmurou, verificando seu telefone. Nós precisamos ir para o St. Regis. Eu tenho uma bebida pré-reunião agendada com o vice-presidente de Lord Kincaid em 2 horas. Esta fusão é a única coisa que importa. Eles pegaram um SUV preto para o St. Regis Aspen Resort. Daniel havia ficado lá todos os anos na última década. Ele gostava porque eles sabiam seu nome. Eles sabiam seu pedido de bebida. Eles o tratavam como o rei que ele acreditava ser. Ele entrou no lobby esperando que o gerente-geral, Sr. Laurent, estivesse esperando com um cartão-chave e um aperto de mão. Em vez disso, o lobby estava caótico. Segurança com fones de ouvido rondava o perímetro. A usual e calma recepção estava ladeada por 2 homens grandes de terno que pareciam mastigar cascalho no café da manhã. Daniel se aproximou da mesa, batendo seu cartão de platina. Daniel Sterling, eu tenho a suíte presidencial reservada. A jovem na mesa parecia aterrorizada. Ela digitou freneticamente. Sr. Sterling, bem-vindo. Eu vejo sua reserva. Ela pausou, mordendo o lábio. No entanto, houve uma pequena mudança. Mudança? A voz de Daniel caiu 1/8. Que mudança? Eu reservei este quarto há 6 meses. Nós tivemos que movê-lo, senhor. Ela gaguejou. Para uma suíte júnior no 3º andar. Tem uma bela vista do pátio. Uma suíte júnior? Daniel explodiu. Cabeças se viraram no lobby. Eu sou o CEO da Sterling Enterprises. Eu não fico em suíte júnior. Eu fico na suíte presidencial. Quem está no meu quarto? Expulse-os. O Sr. Lauron, o gerente, materializou-se de um escritório nos fundos. Ele parecia cansado. Sr. Sterling, Lauron disse suavemente, embora seus olhos estivessem duros. Eu peço desculpas pelo inconveniente, mas a suíte presidencial e todo o último andar, na verdade, estão indisponíveis. Indisponíveis? Por quê? Foram requisitados pela proprietária. Daniel zombou. O St. Regis é de propriedade de um grupo hoteleiro sem rosto, Lauron. Eles não requisitam andares durante o maior cúpula do ano. Na verdade, senhor, Lauron disse, baixando a voz, a propriedade mudou de mãos privadamente há 3 dias. A nova acionista majoritária está em residência e ela requer todo o último andar para sua segurança e equipe. Ela... Isabela animou-se. Quem é ela? Eu não estou em liberdade para dizer, Lauron disse, sinalizando um mensageiro. Por favor, Sr. Sterling, a suíte júnior é tudo o que temos. A cidade está esgotada. Se você não a aceitar, você estará dormindo em seu jato. Furioso, Daniel pegou o cartão-chave. Isso é inaceitável. Quando eu fechar o negócio com Cade amanhã, eu vou comprar este hotel só para demitir você, Lauron. Lauron ofereceu um sorriso tenso e educado. Aproveite sua estadia, Sr. Sterling. Enquanto Daniel e Isabela corriam para os elevadores, o elevador privado no extremo oposto do lobby, aquele que exigia uma varredura biométrica, tocou suavemente. O lobby ficou em silêncio. Sabira saiu. Ela havia trocado suas roupas de viagem. Ela agora usava uma gola alta cor creme, calças de lã sob medida
e botas que clicavam autoritariamente no mármore. Seu cabelo, geralmente preso em um coque bagunçado quando ela era esposa de Daniel, agora estava solto em ondas soltas e brilhantes que pegavam a luz. Ela era flanqueada por 3 pessoas. Seu novo chefe de segurança, um homem britânico chamado Silas, sua assistente pessoal, uma mulher de olhos afiados chamada Chloe, e um homem que Daniel teria reconhecido se não estivesse tão ocupado gritando. Era Arthur Blackwood, o próprio advogado de divórcio de Daniel. Sr. Lauren, Sabira disse suavemente. O gerente curvou a cabeça ligeiramente. Sra. Roth, estava tudo do seu agrado lá em cima? O aquecimento na sala de conferências está um pouco alto. Peça para abaixarem, Sabira disse. E eu notei uma comoção mais cedo. Quem estava gritando? Apenas um hóspede descontente, Sr. Roth. Um Sr. Sterling. Ele estava chateado por ter sido removido da suíte presidencial. Os lábios de Sabira se curvaram em um leve sorriso. Sr. Sterling? Sim, ele odeia ser incomodado. Certifique-se de enviar uma cesta de frutas de cortesia para a suíte júnior dele. Papaias. Ele é alérgico a elas. Lauren parecia confuso, mas assentiu. Claro, papaias. E o Sr. Blackwood está aqui para... O Sr. Blackwood está aqui para testemunhar a transferência de ativos, Sabira disse, olhando para o advogado que parecia pálido e humilhado. 3 dias atrás, Blackwood havia tratado Sabira como um incômodo. Então Sabira o ligou. Ela não o ligou como Sra. Sterling. Ela o ligou como Sabira Roth, chefe do Roth Trust, a maior investidora silenciosa no escritório de advocacia de Blackwood. Quando ele descobriu que acabara de ajudar um bilionário a extorquir seu próprio chefe, ele quase teve um ataque cardíaco. Agora ele estava trabalhando para ela. Eu preciso revisar a lista de convidados para a gala de abertura desta noite, Sabira disse, caminhando em direção à saída particular, onde um carro esperava. Você vai comparecer, Sra. Roth? Silas perguntou, abrindo a porta. A imprensa estará lá. A narrativa da esposa invisível será quebrada. Esse é o ponto, Silas, Sabira disse, colocando seus óculos de sol, mesmo estando nublado. Daniel pensa que está aqui para se fundir com o grupo Kincaid. Ele não sabe que o grupo Kincaid não faz um movimento sem a aprovação de seu principal provedor de liquidez. E esse provedor é você, Blackwood sussurrou, enxugando o suor da testa. Esse provedor sou eu, Sabira confirmou. Vamos. Eu quero comprar uma estação de esqui antes do jantar. A gala de abertura do Global Economic Summit foi realizada no Grand Ballroom do Hotel Jerome. Era um mar de smokings pretos e vestidos de grife. O ar zumbia com o burburinho de bilhões de dólares trocando de mãos em conversas abafadas. Daniel estava perto da escultura de gelo, bebendo um whisky. Ele estava de péssimo humor. A reunião com o vice-presidente da Consincaid havia sido cancelada no último minuto. Nenhuma explicação, apenas uma mensagem de texto dizendo: prioridades mudaram. Você acha que eles estão desistindo? Isabela perguntou. Ela usava um vestido rosa-choque apertado nos lugares errados e brilhante o suficiente para guiar um avião para o pouso. Ela se destacava como um polegar dolorido entre a elegância discreta da aristocracia europeia. Não, Daniel retrucou. Consincaid está apenas se fazendo de difícil. Ele é britânico. Eles adoram esses jogos de poder. Quando ele me vir esta noite, eu o encantarei. Eu o lembrarei que a Sterling Enterprises é o futuro. Olha, Isabela apontou. Ali está ele. Lord Julian Consincaid, um homem de 60 e poucos anos com cabelos grisalhos e uma postura que gritava Eton e Oxford, estava parado perto do centro da sala. Ele estava cercado por um pequeno círculo de pessoas, rindo educadamente. Daniel arrumou sua gravata. Fique aqui, Isabela. Você é um pouco demais para Consincaid agora. Deixe-me lidar com a abordagem inicial.
Isabela fez bico, mas ficou para trás para tirar uma selfie com a escultura de gelo. Daniel navegou pela multidão, seus olhos fixos em Consincade. Ele ensaiou sua fala de abertura. Lord Consincade, um prazer sobre nossa sinergia. Ele estava a 3 metros de distância quando a música parou. Não foi um mau funcionamento. A orquestra, ao vivo, simplesmente cessou de tocar. O burburinho na sala diminuiu, começando perto da entrada e se espalhando como uma onda. Daniel se virou irritado. E agora? No topo da grande escadaria estava uma mulher. Ela usava um vestido que desafiava a gravidade. Era um veludo vermelho sangue profundo, estruturado e tomara que caia com uma fenda que subia até a coxa. Era elegante, perigoso e totalmente imponente. Em seu pescoço havia um colar que fez a sala suspirar. Uma cascata de diamantes vintage terminando em um rubi do tamanho de um ovo de pombo. Era o Ruby Roth. Não era visto em público desde os anos 1990. Daniel apertou os olhos. O cabelo da mulher estava preso, expondo seu pescoço longo e elegante. Sua maquiagem era mais acentuada, mais escura do que ele estava acostumado. Mas ele conhecia aquele rosto. Ele sentiu o sangue escoar de suas pernas. Sabira, ele sussurrou. A mulher começou a descer as escadas. Ela não olhava para os pés. Ela olhava diretamente para frente, examinando a sala com o olhar de um predador. A multidão abriu caminho para ela. Homens que controlavam nações recuaram para deixá-la passar. Daniel sentiu uma onda de raiva irracional. O que ela estava fazendo ali? Ela o havia seguido. Estava ela gastando seus $50.000 em um vestido falso para invadir a festa e envergonhá-lo? Ela é louca, Daniel murmurou para si mesmo. Ele tinha que impedi-la antes que ela chegasse a Consincade e causasse uma cena. Se sua ex-mulher começasse a chorar ou implorar por dinheiro na frente de seu parceiro de negócios, o acordo estaria morto. Daniel a interceptou assim que ela chegou ao pé da escada. Ele parou diretamente em seu caminho, bloqueando sua passagem. "O que diabos você está fazendo?" Daniel sibilou, mantendo a voz baixa, mas venenosa. Sabira parou. Ela olhou para ele, não para cima, mas através dele. "Olá, Daniel", ela disse. Sua voz era diferente. Não era a voz mansa da dona de casa. Era o tom rico e ressonante de uma mulher que era dona do prédio. "Não olá para mim", Daniel rosnou, agarrando seu cotovelo. "Como você entrou aqui? Com quem você dormiu para conseguir um ingresso? A segurança vai te expulsar em 10 segundos." Sabira olhou para a mão dele em seu braço, então de volta para os olhos dele. "Remova sua mão, Daniel, ou Silas a removerá para você." Uma sombra maciça apareceu atrás de Daniel. Silas, o chefe de segurança, pairava como uma nuvem de tempestade. Daniel rapidamente soltou, recuando. "Você está se fazendo de bobo", Daniel sussurrou agressivamente. "Olhe para você usando uma fantasia. Você acha que se encaixa. Essas pessoas são tubarões, Sabira. Você é um peixinho dourado. Vá para casa. Pegue o ônibus de volta para Ohio." Sabira riu. Foi uma risada genuinamente divertida que gelou Daniel até os ossos. "Um peixinho dourado", ela repetiu. "Que fofo, Daniel." Isabela veio correndo, seu vestido neon esvoaçando. "Oh, meu Deus, é a Sabira? Por que ela está usando isso? É alugado?" Sabira voltou seu olhar para Isabela. Ela não fez uma careta. Ela simplesmente olhou para Isabela com um profundo senso de tédio. "Olá, Isabela. Vejo que ainda está usando seja lá o que for isso." "Me escute", Daniel interrompeu, o pânico aumentando ao ver Lord Consincade observando-os. "Saia agora antes que eu chame a polícia." "Eu não vou a lugar nenhum, Daniel", Sabira disse calmamente. "Eu tenho uma reunião." "Uma reunião com quem? A equipe de Catherine?" Sabira contornou. Ela caminhou direto para Lord Julian Consincade.
Não, não, não. Daniel correu atrás dela. Lord Consincade, peço desculpas. Essa mulher é minha ex-mulher. Ela é mentalmente instável. Ela é... A voz retumbante de Lord Consincade interrompeu Daniel. O Lorde britânico ignorou Daniel completamente. Ele abriu os braços amplamente, um sorriso genuíno quebrando seu rosto estoico. Ele passou direto por Daniel, roçando seu ombro, e abraçou Sabira. Minha querida, Kincaid disse, beijando-a em ambas as bochechas. Nós estávamos preocupados que seu jato estivesse atrasado. A turbulência sobre o Atlântico foi terrível. Daniel congelou. Sua boca ficou aberta. Meu caro Julian, foi uma viagem tranquila, Sabira disse, sorrindo calorosamente para o homem mais velho. O G-700 lida com a turbulência melhor do que o antigo Gulfstream. G-700? Daniel guinchou. Consincade finalmente olhou para Daniel, como se estivesse notando uma mosca em sua lapela. Ah, Sr. Sterling, vejo que conheceu a Sra. Roth. Sra. Roth, Daniel gaguejou. Não, esta é Sabira, minha esposa, ex-esposa. Vance, o nome dela é Vance. Sabira se virou lentamente para encará-lo. O círculo inteiro de dignitários estava observando. Vance era o nome de solteira da minha mãe, Daniel. Sabira disse, sua voz soando claramente por todo o salão silencioso. Eu o usei porque queria ver se um homem poderia me amar, apenas a mim, sem o peso do nome do meu avô. Avô, Daniel sentiu o quarto girar. Elias Roth, Kincaid acrescentou, prestativo. O rei do aço. Sabira é a única herdeira do Roth Trust. Os joelhos de Daniel realmente cederam. Ele teve que agarrar a bandeja de um garçom para se firmar. O Roth Trust. Eles eram donos de tudo. Eles eram os acionistas majoritários no banco que mantinha os empréstimos comerciais de Daniel. Eles eram donos do terreno em que sua torre Hudson Yards foi construída. Mas, Daniel sussurrou, os $50.000. Você pegou os $50.000. Eu não peguei um centavo, Sabira disse, dando um passo mais perto. O rubi em sua garganta capturava a luz como uma gota de sangue. Eu disse que não queria seu dinheiro. Eu tenho muito do meu próprio. Ela se inclinou perto o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir o sussurro que o destruiu. E quanto à sua fusão com a Consincade, eu revisei a proposta esta tarde. Ela se afastou e sorriu, um sorriso aterrorizante e deslumbrante. Eu estou matando-a. O negócio está morto, Daniel, e também sua empresa. Ela se virou para Lord Consincade, pegando seu braço. Vamos jantar, Julian. Estou morrendo de fome, e o ar aqui de repente ficou muito parado. De fato, Kincaid riu. Eles se afastaram, deixando Daniel Sterling parado sozinho no centro do salão, o som de seu próprio coração batendo em seus ouvidos como um tambor de guerra. Na manhã seguinte à gala, o sol nasceu sobre Aspen com um brilho ofuscante e indiferente. Dentro da suíte júnior do St. Regis, as cortinas estavam bem fechadas. Daniel Sterling sentou-se na beira da cama, com a cabeça entre as mãos. Ele não tinha dormido. Ao lado dele, Isabela roncava suavemente com uma máscara para os olhos sobre o rosto. O quarto cheirava a champanhe velho e desespero. Seu telefone estava vibrando desde o amanhecer. Primeiro, era sua equipe de relações públicas. Sr. Sterling, fotos de Sabira Roth na gala estão em tendência global número 1. As manchetes a estão chamando de Condessa do Comércio. Por que você não divulgou a identidade dela? Então era seu CFO aterrorizado. Daniel, o grupo Kincaid emitiu um comunicado de imprensa ao amanhecer. Eles formalmente se retiraram das negociações de fusão, citando instabilidade de liderança na Sterling Enterprises. Nossas ações caíram 14% no pré-mercado. Daniel pegou seu telefone e o jogou do outro lado do quarto. Ele quicou inofensivamente no tapete. Daniel, Isabela gemeu levantando a máscara. O que está acontecendo? Podemos pedir serviço de quarto?
Eu quero os ovos trufados. Não há ovos trufados. Daniel rugiu, levantando-se e andando de um lado para o outro no pequeno quarto. O negócio está morto, Isabela. Sabira o matou. E daí? Isabela sentou-se irritada. Então você não se funde. Você ainda é rico. Nós ainda temos a cobertura. Quem se importa com Sabira? Ela é apenas uma ex-amargurada. Daniel olhou para ela. Realmente olhou para ela pela primeira vez. Sem a iluminação profissional e a maquiagem cara, ela parecia comum, mesquinha. Você não entende, Daniel disse, sua voz tremendo. O negócio com Kincaid não era apenas para crescimento. Era para sobrevivência. Eu alavanquei a empresa ao máximo para comprar o terreno em Hudson Yards. Eu tomei empréstimos contra minhas próprias ações. Se as ações caem, os bancos chamam os empréstimos. Se eu não puder pagar, eles levam tudo. Ele precisava consertar isso. Ele precisava falar com ela. Ele não tomou banho. Ele jogou um suéter e jeans, a primeira vez que usava jeans em uma década, e saiu do quarto. Ele pegou o elevador para o último andar. 2 grandes seguranças bloqueavam o corredor que levava à suíte presidencial. Eu preciso ver Sabira, Daniel exigiu. A senhora Roth não está aceitando visitantes, um guarda disse, nem mesmo olhando para ele. Diga a ela que é o marido dela, Daniel tentou. Então se corrigiu. Diga a ela que é Daniel. Diga a ela. Diga a ela que sinto muito. Diga a ela que cometi um erro. A porta no final do corredor se abriu. Não era Sabira. Era Silas. O chefe de segurança desceu o corredor segurando um tablet. Sr. Sterling, a senhora Roth está ocupada adquirindo uma mina de lítio em Nevada no momento. No entanto, ela antecipou que você poderia vir rastejando de volta. Rastejando? Daniel se ofendeu. Estou aqui para negociar. Não há nada para negociar, Silas disse calmamente. No entanto, a senhora Roth queria que você tivesse isso. Silas tocou na tela do tablet e o segurou para Daniel ver. Era um ticker ao vivo da Bolsa de Valores de Nova York. A Sterling Enterprises, ticker STRL, estava em queda livre. Mas não foi isso que chamou a atenção de Daniel. Era a coluna do comprador principal. Alguém estava comprando as ações em queda. Alguém estava agressivamente comprando cada ação que investidores em pânico estavam vendendo. Quem está comprando? Daniel sussurrou. É a Kincaid. Não, Silas disse. É uma empresa de fachada chamada Vance Ventures, de propriedade total do Roth Trust. Daniel sentiu o sangue deixar seu rosto. Ela está me comprando. Ela está executando uma aquisição hostil, Sr. Sterling. Na taxa em que o preço está caindo, ela possuirá 51% de sua empresa até o almoço. Isso é ilegal. Isso é uso de informação privilegiada. Na verdade, Silas sorriu, é perfeitamente legal. Ela não tem mais dever fiduciário para com você. Ela é apenas uma investidora astuta, pegando um ativo falido com desconto. Você disse a ela para comprar um gato. Ela decidiu comprar o trabalho da sua vida em vez disso. Silas se virou para ir embora. Ah, e Sr. Sterling, o gerente do hotel me pediu para informá-lo que seu cartão de crédito foi recusado pelas despesas do quarto. Você tem 1 hora para desocupar as instalações. Daniel correu de volta para os elevadores, seu coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. Ele precisava chegar a Nova York. Ele precisava chegar ao seu escritório. Ele poderia parar o sangramento se pudesse apenas chegar ao seu terminal de negociação. Ele irrompeu no quarto. Arrume suas malas, Isabela. Estamos saindo agora. Mas nós temos aulas de esqui ao meio-dia. Esqueça o esqui. Estamos falidos, sua idiota. Estamos saindo. Eles correram para o aeroporto em um táxi. O serviço de carro do hotel recusou-se a levá-los. Quando chegaram à pista, Daniel correu em direção ao seu Cessna Citation. O piloto estava parado do lado de fora, braços cruzados. Vamos, Dave, Daniel gritou. Rodas para cima em 5?
Não posso fazer isso, Sr. Sterling, o piloto disse olhando para suas botas. Por que não? É o tempo? É a ordem de busca e apreensão, senhor. O piloto apontou para um adesivo laranja brilhante colado na fuselagem do jato. 2 policiais federais estavam perto do trem de pouso. O banco chamou a nota do jato a 1 hora, o piloto explicou. Como as ações da sua empresa são a garantia e as ações caíram, eles apreenderam o ativo. Daniel olhou para seu belo avião, o símbolo de sua liberdade. Foi-se. Mas como eu volto para Nova York? Daniel sussurrou. O piloto encolheu os ombros. Eu acho que a Delta tem um voo de Denver. Você terá que pegar um ônibus para chegar lá. Isabela gritou, um guincho agudo e penetrante de pura pretensão. Um ônibus? Eu não vou pegar um ônibus. Ela pegou o telefone. Para quem você está ligando? Daniel perguntou atordoado. Meu Uber, ela retrucou. Para me levar a um hotel diferente. O quê? Você está me deixando? Isabela olhou para ele com olhos frios e mortos. O charme tinha desaparecido. A máscara tinha caído completamente. Daniel, olhe para você. Você está suando. Você está falido. E sua ex-mulher acabou de te comer no café da manhã. Você não é mais um titã. Você é um passivo. Ela se afastou, arrastando sua mala Louis Vuitton pelo asfalto. Daniel Sterling ficou sozinho na pista ventosa em Aspen. À distância, o Gulfstream G700 azul meia-noite rugiu para a vida, seus motores acelerando para a partida. Sabira estava partindo. Ela estava voando alto acima das nuvens, enquanto ele estava preso no chão, esperando por um ônibus. A queda de Daniel Sterling não foi rápida. Foi um espetáculo público lento e agonizante. Levou 2 dias para Daniel voltar à cidade de Nova York. Ele chegou ao Terminal 4 do JFK, desgrenhado, vestindo as mesmas roupas que havia usado em Aspen. Ele pegou um táxi amarelo para sua torre Hudson Yards. Ele precisava entrar no prédio. Se ele pudesse apenas chegar ao seu escritório, ele poderia ligar para seus contatos privados. Ele poderia ligar para os sauditas. Ele poderia alavancar sua coleção de arte pessoal. Ele entrou no saguão da Torre Sterling. O átrio de vidro era imponente e majestoso, um monumento ao seu ego. Ele caminhou em direção às catracas, procurando seu crachá de segurança. Bip, bip, bip. Luz vermelha. Acesso negado. Ele tentou novamente. Bip, bip, bip. Senhor! O segurança na mesa se levantou. Era o velho Jerry. Daniel havia passado por Jerry todos os dias por 5 anos e nunca aprendeu seu sobrenome. Jerry, a maldita máquina está quebrada. Deixe-me entrar. Eu não posso fazer isso, Sr. Sterling. Jerry disse, seu rosto ilegível. Sua autorização foi revogada. Revogada? Eu sou dono deste prédio. Não mais, senhor. As portas do elevador se abriram. Uma equipe de mudanças saiu carregando caixas. As caixas de Daniel, seus prêmios, suas capas de revista emolduradas, seu umidor. Eles estavam despejando-as em caixas de plástico no saguão. Seguindo os carregadores estava uma mulher em um elegante terno azul marinho. Não era Sabira. Era Chloe, sua assistente pessoal. Sr. Sterling, Chloe disse rapidamente, consultando uma prancheta. Momento perfeito. Nós estávamos prestes a enviar estes para a casa de sua mãe em Ohio, mas já que você está aqui, você pode levá-los. A casa da minha mãe? Daniel engasgou. O que está acontecendo? Aquisição hostil concluída às 9h30 da manhã de hoje. Chloe recitou eficientemente. A Vance Ventures agora detém 53% da Sterling Enterprises. O conselho de diretores se reuniu às 10h. Sua primeira moção foi remover o CEO por negligência grosseira e dano à reputação. A moção foi aprovada por unanimidade. Eles me demitiram. Daniel sentiu a sala girar. Eu construí esta empresa e você a alavancou para o esquecimento. Chloe disse. A nova acionista majoritária nomeou um novo CEO interino. Quem? Daniel sibilou.
Quem está sentado na minha cadeira? Eu, uma voz disse do mezanino. Daniel olhou para cima. Sabira estava na varanda com vista para o lobby. Ela não usava o vestido glamouroso de Aspen, nem o cardigan de dona de casa. Ela usava um terno poderoso que parecia uma armadura. Ela desceu as escadas, lenta e deliberada. Você, Daniel riu, um som maníaco e quebrado. Você não sabe como gerenciar um império imobiliário, Sabira. Você organiza bazares de caridade. Eu tenho um mestrado em economia pela Wharton, Daniel. Sabira disse descendo o último degrau. Eu o terminei online enquanto você estava ocupado tendo reuniões noturnas com Isabela. Você nunca perguntou. A revelação o atingiu como um golpe físico. Ela estava afiando sua lâmina bem debaixo do nariz dele por anos. Por que? Daniel sussurrou. Por que você ficou tanto tempo? Se você era essa titã, por que você interpretou a empregada? Sabira parou na frente dele. Seus olhos não estavam com raiva. Eles estavam apenas desapontados. Porque eu queria estar errada, ela disse calmamente. Meu avô me disse que homens como você só amam o reflexo de si mesmos que veem nos olhos de uma mulher. Ele me disse que se eu tirasse o brilho, se eu fosse apenas Sabira, você acabaria se entediando e me descartaria. Eu fiquei 5 anos esperando que ele estivesse errado, esperando que você fosse diferente. Ela se aproximou, sua voz baixando para um sussurro que só ele podia ouvir. Eu te dei lealdade. Eu te dei um lar. Eu te dei estabilidade. E você me tratou como um item de linha em um relatório de despesas que você queria cortar. Você queria um troféu, Daniel. Então eu te deixei ir. Agora estou retomando o campo de jogo. Ela sinalizou para Jerry. Escorte o Sr. Sterling para fora. Ele está invadindo propriedade. Espere! Daniel agarrou seu braço. Foi um reflexo. Imediatamente, Silas saiu de trás de um pilar. Mas Sabira ergueu uma mão, parando-o. Ela olhou para a mão de Daniel em sua manga até que ele a soltasse. Eu tenho uma proposta, Daniel disse, sua voz falhando. A cobertura está em meu nome. É separada da empresa. É meu santuário. Você pode ter a empresa. Apenas deixe-me ficar com o apartamento. Deixe-me ter alguma dignidade. Sabira inclinou a cabeça. A cobertura, sim, é minha. Eu a comprei antes de nos conhecermos. Você comprou? Sabira concordou. Mas você a refinanciou no ano passado para pagar as joias de Isabela e suas dívidas de jogo em Macau. Você pegou uma hipoteca com taxa variável. Daniel piscou. Então, quem você acha que detém a nota dessa hipoteca? Daniel. Ela não precisava dizer. O Trust Roth. Eu chamei o empréstimo esta manhã, Sabira disse simplesmente. Você está em inadimplência. As fechaduras já foram trocadas. Suas roupas estão nessas caixas. Ela gesticulou para as caixas de plástico no chão. Você não tem nada, ela disse, sua voz desprovida de malícia, apenas afirmando um fato. Você está exatamente onde estava antes de me conhecer. Na verdade, você está pior porque agora o mundo sabe que você é uma fraude. Ela virou as costas para ele e começou a caminhar em direção aos elevadores. Sabira, ele gritou, sua voz ecoando nas paredes de vidro. O que eu devo fazer? Ela pausou, as portas do elevador se abrindo para revelar o escritório que ele costumava governar. Ela olhou por cima do ombro, oferecendo-lhe o mesmo conselho que ele havia lhe dado na fria sala de conferências apenas 4 dias atrás. Recomece, Daniel, ela disse. Compre um gato. As portas se fecharam. Daniel ficou no saguão. Os carregadores empurraram uma caixa de papelão em seu peito. Era pesada. Continha um grampeador, uma foto dele apertando a mão de um senador e uma caneca de melhor chefe do mundo. Ele saiu pelas portas giratórias para a fria chuva de Nova York. Ele chamou um táxi, mas quando verificou sua carteira, percebeu que não tinha dinheiro. Seus cartões de crédito estavam congelados. Ele ficou na calçada, a chuva encharcando seu suéter. Um ônibus parou no ponto próximo. O letreiro na frente dizia Port Authority.
Ele tinha 2,76 trocados no bolso, apenas o suficiente para uma passagem. Daniel Sterling, o ex-rei de Hudson Yards, subiu no ônibus, sentou-se na parte de trás e, pela primeira vez em sua vida, chorou. O tempo tem um jeito engraçado de reescrever a história na cidade de Nova York. 6 meses atrás, o colapso da Sterling Enterprises era a única coisa que os âncoras de notícias podiam falar. Eles o chamaram de o colapso Ícaro do século. Eles analisaram cada erro que Daniel cometeu, cada empréstimo que ele deixou de pagar e cada ponte que ele queimou. Mas Nova York é uma cidade de constante agitação. O escândalo queimou em brasa por algumas semanas, alimentado por fofocas e choque, antes de lentamente desvanecer para o ruído de fundo da metrópole. Houve novos escândalos, novos bilionários, novos divórcios. Mas no 30 Hudson Yards, as cicatrizes do passado estavam sendo fisicamente curadas. Em uma manhã de novembro fresca e cortante, o vento chicoteava pela praça na base da torre. Por semanas, a fachada do edifício parecia um soldado ferido. As enormes letras folheadas a ouro soletrando Sterling tinham sido arrancadas por equipes industriais, deixando para trás tênues contornos fantasmagóricos no vidro. Uma lembrança empoeirada do ego que outrora viveu lá. Hoje, esses fantasmas estavam finalmente sendo cobertos. Uma multidão de quase 500 pessoas havia se reunido. Não eram apenas os tubarões habituais de Wall Street ou os paparazzi procurando um deslize. Era um mar diverso de rostos, jovens mulheres com laptops, professores veteranos, bolsistas e proprietários de pequenas empresas. Sabira estava nos bastidores, atrás da pesada cortina de veludo do pódio improvisado. Ela ajustou seus punhos. Ela não estava usando o vestido vermelho sangue da vingança de Aspen, nem usava os cardigans cinza invisíveis de seu casamento. Ela usava um terno azul celeste suave, uma cor de calma, uma cor do céu. "Pronta, Sr. Roth?" Silas perguntou. O chefe de segurança estava sorrindo, algo que ele raramente fazia. "Estou pronta, Silas", Sabira disse. "E por favor, chame-me Sabira. Nós não somos da realeza." "Você é para alguns deles", ele murmurou, puxando a cortina. Sabira saiu para a luz. O aplauso não foi educado. Foi estrondoso. Rolou sobre ela como uma onda quente. Ela caminhou até o microfone, olhando para a cidade que um dia a havia dispensado como uma ninguém. "Obrigada", ela disse, sua voz firme e amplificada por toda a praça. 6 meses atrás, eu estava no escritório de um advogado e me disseram que meu valor era negociável. Me disseram para pegar um cheque e desaparecer. Me disseram para ir comprar um gato. Uma onda de risadas percorreu a multidão. A história do comentário sobre o gato vazou para a imprensa e se tornou um meme da internet, um símbolo de descarte transformado em motivação. Por anos, Sabira continuou, gesticulando para a imponente estrutura de vidro atrás dela. Este edifício foi uma fortaleza. Foi projetado para intimidar. Foi construído sobre a ideia de que o sucesso é um jogo de soma zero, que para uma pessoa vencer, outra deve perder. Foi um monumento ao ego de um homem que pensava que poder significava silêncio. Ela fez uma pausa, fazendo contato visual com uma jovem na primeira fila, segurando uma placa que dizia: "O futuro é feminino." Mas o verdadeiro poder não é sobre construir muros para manter as pessoas afastadas, Sabira disse suavemente. É sobre quantas portas você pode abrir para os outros. Eu passei 5 anos sendo a esposa invisível. Eu vi tudo das sombras e aprendi que as pessoas com as melhores ideias são muitas vezes aquelas que ninguém está olhando. Ela apertou um grande botão no pódio. Atrás dela, a enorme lona de seda que cobria a entrada caiu com um grande ruído. A nova sinalização não era dourada. Não era chamativa. Era gravada em aço fosco escovado, discreta e permanente. O Vance Center for Innovation. Este edifício não é mais um fundo de hedge privado, Sabira anunciou.
A partir desta manhã, é a sede da Vance Initiative. Somos uma incubadora de startups dedicada a financiar empreendedoras de origens desfavorecidas. Estamos fornecendo capital, espaço de escritório e defesa legal para aqueles que foram instruídos a permanecer nas sombras. Os aplausos foram ensurdecedores. Ela havia feito o impossível. Ela não havia apenas roubado o império de Daniel. Ela o havia purificado. Ela havia pegado um símbolo de ganância e o transformado em um farol. Uma hora depois, o champanhe tinha sido servido, as mãos tinham sido apertadas e a imprensa tinha se dispersado. Sabira pegou o elevador privado até o 8º andar, a cobertura. Este era o santuário que Daniel tinha guardado zelosamente. Ele costumava gritar se a equipe de limpeza movesse um descanso de copos 5 centímetros. Ele tinha proibido Sabira de entrar em sua sala de guerra sem um convite. Agora ela entrou com suas chaves no bolso. O espaço estava irreconhecível. A estética fria de apartamento de solteiro, couro preto, cromo, bordas afiadas, tinha desaparecido. Sabira o tinha esvaziado. As paredes agora eram de um creme quente. Os móveis eram macios e convidativos. A sala de guerra agora era uma biblioteca cheia de primeiras edições e cadeiras de leitura confortáveis. Não cheirava mais a medo e colônia. Cheirava a baunilha e papel velho. Chloe, sua chefe de equipe, estava esperando na janela com um tablet e uma pequena pilha de correspondências. As ações subiram 4% com as notícias de rebranding, Chloe disse, rolando. E Isabela está nos tabloides novamente. Aparentemente, ela foi expulsa de um iate em Mônaco por tentar roubar talheres. Sabira suspirou. Um pequeno som de pena. Eu espero que ela encontre o que está procurando. Eu duvido, Chloe disse. Ela hesitou, então pegou um único envelope branco da pilha. Isso veio pelo serviço de reencaminhamento. Foi enviado para a antiga caixa postal que desativamos na semana passada. Eu quase o piquei, mas... Chloe entregou-o. É dele. Sabira pegou o envelope. Era barato, do tipo que se compra em massa em uma loja de conveniência. A caligrafia era irregular, menos confiante do que a caligrafia de que Daniel costumava se orgulhar. O endereço do remetente era um complexo de apartamentos em Long Island City, um bairro de armazéns e lofts convertidos, longe do brilho de Manhattan. Sabira caminhou até a janela do chão ao teto. Ela olhou para o Empire State Building à distância. Suas mãos não tremeram. Ela não sentiu o antigo pico de adrenalina ou medo. Ela apenas sentiu uma leve curiosidade. Ela abriu o envelope. Dentro havia uma única folha de papel de caderno pautado e um cheque pessoal. Ela olhou para o cheque primeiro. Foi emitido por uma cooperativa de crédito. O valor estava escrito em tinta azul trêmula. $50. Ela desdobrou a carta. Sabira, eu não vou perder seu tempo. Eu sei que você está ocupada administrando o mundo. Eu estou morando em Queens agora. Eu consegui um emprego em vendas em uma empresa de logística de médio porte. É humilhante. Eu não sou o CEO. Eu nem sou um gerente. Eu sento em uma cubículo. Eu pego o trem 7 para o trabalho. Eu compro meu próprio café. No outro dia, meu chefe gritou comigo por estar 2 minutos atrasado. E eu simplesmente tive que aceitar. Foi a primeira vez em 20 anos que ninguém se importou com quem eu era. Eu vi a transmissão ao vivo da inauguração hoje. Você estava certa sobre o prédio. Ele parece melhor sem meu nome nele. Ele parece que finalmente pode respirar. Eu não posso te devolver os $50.000. Eu não os tenho. Meus ativos ainda estão congelados ou apreendidos, mas anexado está 50. É do meu primeiro cheque de comissão. Eu enviarei mais 50 no próximo mês e no mês seguinte. Você me disse para recomeçar. Você me disse para comprar um gato. Eu fiz. Eu o encontrei no beco atrás do meu prédio. Ele está sem metade da orelha e odeia a todos. Mas ele senta no meu colo quando eu assisto às notícias. Eu o chamei de Barnaby. Ele é o único que me escuta agora. Eu te subestimei. Não apenas seu dinheiro, mas sua espinha dorsal.
Sinto muito. Daniel. Sabira olhou para o papel. Ela tentou encontrar a raiva. Ela tentou invocar a fúria da mulher que sentava naquela fria sala de conferência sendo oferecida uma ninharia por 5 anos de sua vida. Mas a raiva tinha ido embora, tinha se dissipado como a névoa da manhã. 50 reais. Era uma quantia patética comparada aos bilhões que ela agora administrava. Mas olhando para o cheque, Sabira percebeu que provavelmente era o primeiro dinheiro honesto que Daniel Sterling tinha ganhado em toda a sua vida. Não era dinheiro feito de alavancagem, ou manipulação, ou herança. Era dinheiro feito de trabalho. O que você quer que eu faça com isso? Chloe perguntou suavemente, aproximando-se dela. Emoldurá-lo, queimá-lo. Eu posso pedir para Silas enviá-lo de volta com uma notificação de cessação e desistência. Sabira olhou para o cheque e depois para a cidade se espalhando abaixo dela. Ela pensou em Daniel sentado em um cubículo em Queens, acariciando um gato de uma orelha só, finalmente aprendendo o que significava ser um ser humano em vez de uma marca. Não, Sabira disse, um sorriso suave e genuíno tocando seus lábios. Troque-o, troque-o, coloque-o no fundo de bolsas de estudo. Deixe que os 50 itens dele ajudem a pagar os livros didáticos de uma jovem. Ela se virou da janela, colocando a carta na mesa. Ela olhou para a parede vazia, onde costumava pendurar um enorme e sombrio retrato de Daniel. Estava em branco agora, esperando por uma nova arte. E envie uma resposta, Sabira acrescentou. Apenas uma nota curta. O que devo dizer? Chloe perguntou com a caneta a postos. Eu te disse. Tarde demais. Sabira balançou a cabeça. Ela pegou sua bolsa, pronta para ir para sua próxima reunião. Uma reunião sobre iniciativas de água limpa no Quênia. Ela tinha ido tão além dele que a crueldade parecia um desperdício de energia. Diga a ele, continue em frente. Chloe sorriu e assentiu, fechando a pasta. Sabira caminhou em direção à porta da cobertura. Ela não olhou para trás. Ela não precisava. A esposa invisível estava morta, enterrada sob o peso de seu próprio sucesso. Em seu lugar estava Sabira Roth, uma mulher que havia assinado os papéis do divórcio silenciosamente, caminhado pelo fogo e saído segurando a chama. Ela entrou no elevador, apertou o botão do lobby e observou as portas se fecharem. O jato estava abastecido. Os negócios estavam esperando. E pela primeira vez em sua vida, a vista do alto não a deixou tonta. Apenas a deixou faminta pelo que viria a seguir. Uau! Falar sobre um momento de mic drop. Eu não sei sobre você, mas aquela cena final. Arrepios absolutos. O fato de que ela pegou os 50 dele e colocou no fundo de bolsas de estudo, esse é o movimento de poder definitivo. Não é mesquinho, é poético. Eu quero ouvir de você nos comentários abaixo porque este é difícil. Se você fosse Sabira, você teria aceitado a carta de desculpas de Daniel ou você a teria queimado e nunca olhado para trás? Me avise. Eu sinto que continue em frente foi a maneira mais elegante de dizer eu venci. Mas eu quero saber o que você pensa. Se você gostou desta saga de justiça, vingança e redenção, por favor, me faça um grande favor. Clique no botão de curtir agora mesmo. Isso ajuda muito o canal. E diz ao YouTube que você quer mais histórias longas como esta. E se você ainda não o fez, esmague o botão de inscrição e ative o sino de notificação para nunca perder um episódio cheio de drama. Nós temos uma história ainda mais louca chegando na próxima semana sobre um CEO que fingiu seu próprio sequestro para evitar uma auditoria fiscal. Confie em mim, você não vai querer perder. Obrigado por assistir e eu vejo você no próximo